Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos falar um pouquinho aqui, vou dar meu veredito sobre a última minissérie que a Panini acabou de lançar, chegou o último volume, de Batman e Coringa, a dupla letal. Tá aqui o volume 1, volume 2, volume 3 que acabou de sair, esse saiu essa semana, tá? Vou dar uma opinião sobre ele, mas, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e deixem seu like, porque isso reforça a nossa vontade de dar essas opiniões, de mostrar as edições para vocês. Vou lembrar também que as 3 edições já tem um passeiozinho no nosso canal, já tem vídeo, cada uma delas, eu mostrando a edição por dentro, para vocês terem uma ideia da arte do Marc Silvestre, né? Essa minissérie do Batman me chamou muita atenção, logicamente, por causa da arte do Marc Silvestre, que é um dos meus artistas favoritos, é um artista que eu gosto bastante mesmo, desde lá do final dos anos 80, quando ele desenhava X-Men. Depois ele criou, né, a Image, aquela coisa toda que todo mundo sabe, e criou o Cyberforce, ajudou a criar outros, né, a Witchblade, o The Darkness, né, essa coisa toda. Bom, então, o que me chamou a atenção de cara foi isso. Inclusive, isso aqui saiu nos Estados Unidos em 2023, ano passado. Nós estamos em 24, quando foi publicado no Brasil. Lá foi publicada em 7 edições, tá? 7 edições. E eu fiquei tão interessado que eu cheguei a trazer de lá para cá algumas edições. O número 1, por exemplo, que tinha a capa, eu escolhi por causa das capas, tá, gente? Aqui a capa do número 1, que é igual à nacional, e aqui uma capa variante do Marc Silvestre, que está a Arlequina bem legal aqui. E também trouxe o volume 2, que também tinha umas capas que eu gostei bastante, tá? Essa aqui é uma capa que eu gosto bastante, é do Paquete, né? Esqueci o primeiro nome dele agora aqui. Pior que não tem na capa. Bom, e aí também tem outra capa do Silvestre, aqui em preto e branco, que eu também gostei bastante, do Batman. E aqui uma capa do Jim Lee. Uma capa espetacular do Jim Lee. Então essas aqui eu trouxe, quer dizer, eu já sabia mais ou menos o enredo da história quando eu fui ler a edição nacional, tá? Bom, o que eu posso dizer para vocês? A arte inquestionável. Marc Silvestre está com a arte dele afinadíssima. Ele, na minha opinião, artisticamente, ele evoluiu bastante. A arte dele está um pouco mais madura, está um pouco menos, eu chamo assim, entre aspas, né? Relaxada, está menos relaxada, está um pouco mais rebuscada, um pouco mais detalhada, né? Que eu acho bem legal, mas sem perder a personalidade dele. Continua sendo um artista que, se você vir o desenho, você sabe logo que é o Marc Silvestre, tá? Mas acho que amadureceu bastante a arte dele, então a arte dele tá nota 10, tá bem legal. Inclusive, uma coisa que eu tenho que destacar aqui, que eu acho importante, é o seguinte: o conceito dele, do Batman, o conceito físico do Batman, né, como ele enxerga o Batman, é muito mais próximo, é quase exatamente o que eu gosto, o que eu imagino. Um cara mais atlético, com um físico mais de atleta mesmo, mais estriado, mais alongado, né? Não aquela coisa muito robusta, muito pesadona, muito musculosona, muito halterofilista, que tem vários artistas que têm a tendência a botar o Batman dessa forma, muito grandão. Eu detesto, acho muito ruim, não é a minha visão do Batman. O Batman, para mim, ele se assemelha muito mais ao Demolidor, que é aquele cara mais atlético, mais ágil, mais rápido, um grande lutador, tal, e um cara pesadão, que parece que anda de armadura, tal. Por isso eu não gosto dos filmes do Batman, nenhum deles. Eu acho que todos eles incorrem no mesmo erro, que é botar ele de armadura praticamente. Aquilo ali, para mim, é horrível. Aquilo não é o Batman, aquilo é o Homem de Ferro. Então, eu não gosto. E o Marc Silvestre, não. O Marc Silvestre vai pelo mesmo caminho dos melhores artistas, na minha opinião, que desenharam o Batman, que é o caso do Neal Adams, lógico, e do Jim Aparo, lá dos anos 70, Jim Aparo nos anos 70, o Neal Adams já nos anos 80. São caras que enxergam o Batman da mesma maneira que eu, tá? E o Marc Silvestre também. Então, a arte irrepreensível, nota, como eu costumo brincar, né? Numa revista em quadrinho, para você dar nota 10,
60% é a arte, 40% é a história. Então, 60% da arte está garantido, ganha nota 6 já na arte. Vamos falar agora da narrativa. Na narrativa, o Mark Silvestre também evoluiu bastante. Me parece um pouco mais maduro na maneira de contar a história. As histórias que ele contava lá, pessoalmente, não a época de X-Men, porque a época de X-Men era escrito por outra pessoa, né? Mas quando ele foi começar a criar suas próprias histórias, né, que todos eles artistas, grandes artistas dos anos 90, acharam que eles não precisavam de grandes escritores, que eles seriam capazes de vender os seus títulos escrevendo a história e desenhando, ele criou o Cyberforce, né? Acho que o mais icônico foi o Cyberforce. E, sinceramente, as histórias são bem fraquinhas. A arte é muito bacana, mas as histórias do Cyberforce são bem fraquinhas. São histórias de X-Men um pouco mais infantis até, um pouco mais bobinhas. Lógico, tem violência, tem as garras do Hip Claw, né? Hip Claw tem as garras nos dedos, né? Hip Claw, aquela coisa. Mas é uma cópia de X-Men, descaradamente, e também a narrativa é bem simplesinha, né? Então, ele melhorou muito. A narrativa aqui de Batman e Coringa, a dupla letal, é bem mais interessante, é bem mais empolgante, né? Ele conta a história de uma maneira um pouco mais densa, um pouco mais madura mesmo, né? Um pouco mais interessante. Já, por outro lado, então, esses são os pontos positivos. A arte dele e a narrativa mais empolgante, um pouco mais madura. A visão do Batman, que eu acho um fator importante. Mas aí vem o mais. Sempre tem o mais, né? Mas o mais é o seguinte: a história não acrescenta nada de novo. Praticamente nada de novo. É mais uma daquelas histórias que o Batman tem grande dificuldade de descobrir o que está acontecendo, né? O vilão se mantém escondido o tempo todo. A história, basicamente, só para ter uma noção, não vou contar nada aqui, né? Mas para ter uma noção, se passa numa questão biológica sobrenatural. É uma coisa que é um grande paradoxo, né? Porque é um sobrenatural científico, digamos assim. Quando um determinado cientista passa por um trauma muito severo e ao invés de continuar investindo na descoberta da cura para doenças, tá? Um processo de mutação que ele descobre, que ele é capaz de executar, ele investe em armas, ele repassa esse conhecimento que poderia ajudar a curar doenças graves, ele repassa para forças militares para então criar soldados perfeitos, aquela coisa. Então, um pouco a ideia, né, do Capitão América, um pouco a ideia dizem, né, atualmente, que o Bruce Banner também fez a mesma coisa e tal. Isso são alterações da história do Hulk, né? Deixou de ser um acidente para ser alguma coisa meio intencional, né? Mas, enfim, na história do Batman, então acontece isso daí. Só que no meio do caminho, essa tecnologia de curar doenças que acaba servindo para ressuscitar os mortos é utilizado por alguém sem nenhum escrúpulo. Mas tão sem escrúpulo que resolve recriar cópias do Coringa. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é a mente mais distorcida do mundo. Parece ser uma mente mais distorcida do que o próprio Coringa. Apesar de que o Coringa realmente tem essa capacidade, né, de atrair umas pessoas para o lado dele, né, aquelas maluquices dele, o caso da Arlequina, o caso da Punchline. Então, já existe isso, mas ele cria isso daí. E isso daí se torna um grande transtorno para Gotham City, porque esses Coringas não só são réplicas do original, que é medonho já, né? Mas também vêm muito mais poderosos, muito mais resistentes, muito mais invencíveis, né? Impossíveis de serem derrotados. Isso é um grande problema e se passa a história toda mais ou menos por aí. Um pequeno destaque, que eu não vou dizer que é sensacional, mas um pequeno destaque é que, no final das contas, ele cria uma nova personagem. Surge uma nova personagem a partir dessa minissérie, que certamente voltará em outras aventuras do Batman, porque é uma personagem que tem lá seu interesse, tá? Então, basicamente, é isso daí. Entre as minisséries do Batman, que eu li nos últimos tempos, vamos botar 2 anos para cá, mais ou menos, que é o que a memória vai lembrar,
Eu vou dizer para vocês que essa é a mais fraca em termos de história. É a mais fraca. Muito melhor, mas muito melhor, é, por exemplo, A Hora da Morte. Eu vou gravar um vídeo falando um pouco mais sobre A Hora da Morte, porque essa série aqui é extremamente empolgante, mas muito interessante mesmo. E é um conjunto sensacional, porque aqui o que acontece? Aqui a arte é do David Marquez, que é um artista tão bom quanto Marc Silvestre. Nada a dever ao Marc Silvestre. Tem a mesma visão do Batman que eu falo, né? Tá aqui o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Tá? Ele também traz um personagem novo e a história, aí é que eu digo que faz muita diferença, quem escreve. Aqui quem escreve é o Tom King. Tá? Apesar de algumas histórias do Tom King não serem tão boas quanto essa, mas o Tom King é sempre uma marca muito boa. É quase uma garantia de que você vai ler uma boa história, tá? Pelo menos vai ler uma narrativa bem adulta, tá? Essa daqui não tem o selo Black Label, mas é praticamente um Black Label essa minissérie aqui, tá? Essa minissérie aqui é melhor do que Batman e Coringa, a dupla letal. Também é melhor, não está aqui comigo, mas também é melhor a Batman e a Mulher Gato. Também é uma minissérie melhor do que Batman e Coringa. E a Batman e a Mulher Gato tem um artista também que eu acho excepcional, que é o Clayman, e a história também é do Tom King. Para você ver que isso tem um peso muito grande. Eu costumo brincar, depois que você vira adulto, os personagens já não têm mais tanto interesse, tanta importância. O que tem importância são as boas histórias. O Batman, por acaso, está nessas 3 histórias. Então, se você é fã do Batman, logicamente você vai ter que ter essa Batman e Coringa, a dupla letal. Do Marc Silvestre, se você é fã do artista, também vai ter que ter. Mas eu gosto de destacar que eu dou 10 para Batman e a Mulher Gato e dou 10 para Batman, A Hora da Morte. Mas dou apenas 9 para Batman e o Coringa, a dupla letal. Tá? Só para vocês terem uma ideia, poder formar a sua opinião, logicamente, e aproveita, deixa no comentário a sua opinião. Já leu Batman e Coringa, a dupla letal? Gostou? Achou que podia ser um pouquinho melhor, podia ter tido um pouco mais de peso na história? Coloca na opinião. Gostou de A Hora da Morte, Batman e a Mulher Gato? Também coloca aí para a gente ter uma noção. Tá bom, gente? Se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.